O maior desejo que nós temos como adventistas do sétimo dia é que Cristo volte. Mas você sabia que existem pessoas que nunca tiveram uma Bíblia em suas mãos? Você sabia disso? O elemento que pode ser propulsor para que as pessoas entendam a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Quem sabe é este tempo. Eu quero acreditar que seja este tempo. O amor vai se esfriar cada vez mais. E acontece o que acontece, continua esfriando. Todos nós juntos deveríamos estar focados como comunidade, como igreja, como família, em como servir. E eu luto diariamente para que de alguma maneira eu possa ser mais para servir melhor. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Sim? Feliz sábado. Que bom estar aqui com vocês nesta casa de oração, nessa comunidade. Você que está do outro lado, está nos acompanhando também aqui pelo canal do YouTube, pelas redes sociais. Seja muito bem-vindo também à reflexão dessa manhã. Eu quero aqui registrar desde já minha gratidão por estar aqui com vocês. Confesso que era para ser um pouquinho antes, né, Pastor Rui? Infelizmente, tive um problema com a minha agenda, em um compromisso em outro país, e acabei não conseguindo cumprir aí esse convite, mas bondosamente essa liderança, de maneira especial através do Pastor Rui, que sempre muito atencioso, carinhoso comigo em suas ligações, ofertou a oportunidade de estar novamente aqui com vocês. E não poderia, em um momento melhor, mais agradável do que esse, em observar uma igreja repleta, né? Novamente, depois, seguramente, de muitos meses, quem sabe, com tantas restrições, com tantas limitações, e hoje, é verdade, com alguns cuidados que devemos ter, mas já tendo aí essa liberdade de estarmos juntos. Deus seja louvado por isso, amém? É motivo de muita gratidão. Eu confesso que fico, assim, sinceramente, emocionado ao chegar em uma igreja novamente e ver repleta dessa maneira. Sou membro atualmente do Alvalade, em Lisboa, e passei por esse processo também de pregar apenas para a câmera e os bancos vazios. Então, eu, ali com o pastor Júlio, tive a oportunidade de viver um pouquinho esse outro lado. Então, estar aqui com vocês dessa maneira, Deus seja louvado por isso. Agradeço também ao grupo musical que estava aqui. Confesso que nesse período de intervalo a gente acabou vindo do NASP para cá e ficamos aí 2 anos, né? Sem a alegria de ver assim essas apresentações musicais. Deus seja louvado, viu? Pelo dom que Ele concede a cada um de vocês. Que coisa bonita, viu? Não sabia que o português do Brasil com o português de Portugal saiu um som assim, viu? Olha, Deus seja louvado, coisa boa. É isso mesmo que eu entendi, né? Tinha alguns brasileiros aqui, não? Tinha, né? Pastor Rui, pode fazer propaganda? Aqui não é Brasil e Argentina, né? É Portugal e Brasil, então não tem problema. É isso mesmo? Brincadeira. Desde já peço desculpas, o meu português é o do Brasil. Então, quando eu usar termo aqui como você, por favor, desconsidere que tem algum nível aí de formalismo, tá bom? O você nosso lá é de intimidade, é pessoal, tá bom? E as minhas conjugações ainda estou tentando, né? Mas o Samir ainda fica a desejar em alguns aspectos na linguagem. Queridos, vamos abrir a Bíblia então juntos, se você já tem ela aberta em Mateus 24. Eu quero refletir um pouquinho com vocês nesta manhã em algo que faz muito sentido para a minha vida já há alguns anos. E não existe melhor reflexão do que aquela que você tem a oportunidade de reconhecer na palavra de Deus e de alguma maneira ver Deus atuando na sua vida, ver Deus te dando a oportunidade de viver na prática aquilo que está revelado em sua palavra. O capítulo 24 de Mateus, ele tem uma riqueza profética muito grande.
E nós, adventistas, temos um carinho muito especial por todo o texto bíblico, não é? Que está relacionado à profecia. Se eu não estou equivocado, eu vi até uma série aqui, uma propaganda nas redes. Pastor Rui, o senhor está com uma série sobre Apocalipse, é isso? Olha só, é uma característica nossa, né? Daniel, Apocalipse e todos os outros livros da Bíblia que traz esta riqueza profética. Mateus 24, palavras de Cristo, tem todo esse poder profético. É interessante que aqui a gente consegue observar que Jesus, ele já tinha passado um bom tempo do seu ministério, não é, com os discípulos. Se a gente for olhar uma linha do tempo, já era o finalzinho. E parece aqui que os discípulos não tinham entendido realmente algumas coisas ainda. E então Jesus disse assim, olha, parece que eles não estão entendendo, né? Eu vou repetir então, respondendo a pergunta de vocês. Como é que isso vai acontecer? Pare um pouquinho, abra bem o seu ouvido e eu vou tentar responder para vocês. E aí ele começa então dizendo aos discípulos, a partir aqui do verso 13, a gente consegue entender com a ênfase final no verso 14. Eu quero ler todo esse pequeno pedaço do capítulo 24. Diz assim, na minha versão, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Verso 4, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o quê? O princípio das dores. Aqui há uma necessidade de uma ênfase. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Perseguição nós estamos falando. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E aí então vem a conclusão do pensamento. Cristo disse assim, aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo e será pregado. Este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Querido irmão, querido amigo, você aí que está nos assistindo, o maior desejo que nós temos como adventistas do sétimo dia é que Cristo volte, sim ou não? Esse é o nosso sincero desejo e não há nada de errado nisso. Porém, eu e você temos que ter a sabedoria ao olhar para o texto bíblico e conseguir enxergar o momento da história que nós estamos vivendo. Sabe, eu, por exemplo, já aos 43 anos, consegui ver aí, pelo menos umas 2 mudanças, não é? Da liderança cristã, católica a nível mundial. E eu confesso para você que me surpreendo, que cada vez que isso acontece, olha, como que vem informações, não é? Que realmente não condiz com o texto sagrado e gera alarme, gera especulação e gera profecias, não é? Que nós sabemos que vem de falsos profetas, tudo tentando criar alguma ligação para que Cristo possa voltar logo. Passamos por um momento agora que somente a história irá revelar a gravidade, não é? De uma paralisação a nível mundial, com uma pandemia como essa. E eu me recordo quanta coisa veio, não é? Trazendo, quem sabe, criando vínculos, costurando de uma maneira as profecias bíblicas para tentar justificar que agora sim, este é o sinal que nós estávamos aguardando para a volta de Cristo. E nós sabemos que
Não é através dessa pandemia que é o sinal determinante para a volta de Cristo. Estamos vivendo a realidade de uma guerra tão próxima, né? Guerras e guerras. E alguns que já viveram em outros continentes, como a Ásia, a África. Nós tivemos a oportunidade de viver no Oriente Médio, vou comentar um pouquinho sobre isso. A gente vê que guerra é uma realidade. Aqueles que já têm uma certa idade conviveram com essa realidade que na Europa, como poucos, sobre o valor da guerra. É algo muito difícil de digerir, é dolorido, é o que há de mais, comprometedor dos valores do ser humano, e eu acredito que seja numa guerra. E a gente está vendo esse impacto parcialmente através das notícias, mas eu e você sabemos que não é uma guerra que irá determinar realmente o cumprimento da maior esperança que nós temos, que é a volta de Cristo. O texto de hoje nos deixa claro, mais uma vez, que a nossa preocupação, o nosso foco, apesar de termos cuidado, respeito, sensibilidade sobre todos esses outros sinais, o nosso foco deve estar o quê? Naqueles que ainda não foram alcançados pela mensagem da salvação. Por aqueles ainda que não entenderam que Cristo Jesus é o nosso Salvador pessoal. Sabe, eu não sei o quanto você consegue visualizar da realidade, da ausência, do alcance ainda do cristianismo no planeta Terra. Talvez seja confortável para mim vir aqui uma vez, abrir o meu coração para vocês, compartilhar alguns estudos, algumas reflexões e ir embora. E dizer, olha, o pastor veio aqui, me assustou e foi embora. Mas se faz necessário, para que a gente tenha uma consciência maior do tempo delicado que nós estamos vivendo. E eu quero fazer uma primeira afirmação, assim, quem sabe, talvez não seja para todos, mas quebrando paradigmas de alguns. O primeiro deles é que o cristianismo é a maior religião do mundo ou não é a maior religião do mundo? Me ajudem aí. Pastor Rui, é a maior ou não? Não é? Olha, interessante. Aparentemente, a gente pode olhar por um prisma e dizer assim, olha, o maior número de pessoas no mundo são cristãs. E colocamos aí todas as denominações cristãs. É verdade. Mas se você somar facilmente as outras religiões, como o islamismo, não é? Somarmos com o hinduísmo, com o budismo, a gente já tem um número maior de pessoas que não são cristãs. Logo, também não estaria errado afirmar sobre esse prisma que o mundo não é cristão. Talvez seja muito fácil para mim, como um pastor adventista brasileiro, não é? Ver a realidade ali do Brasil, em que aonde que a gente possa olhar, a gente consegue ver um símbolo religioso. E ao vir aqui para a Europa, já tinha conhecido antes a passeio, mas vivendo aqui em Portugal também, como que a gente consegue ver, não é, o símbolo do cristianismo, é uma igreja em cada comunidade. Enfim, isso é uma situação confortável e em algum momento, quem sabe, nos leva à ilusão de que, né, não temos aí muito ainda o que fazer. Dentro do cristianismo, não estou falando nem de igreja adventista do sétimo dia, se você está me entendendo bem. Agora, quando você entende que existe mais de 4.000 povos que ainda não conhecem o Evangelho, bilhões de pessoas que ainda não têm essa percepção. Vou dar um exemplo para vocês. Nós fomos convidados pela Conferência Geral, eu e a minha família, para servirmos no Oriente Médio. E, pela primeira vez, a gente já tinha ficado em outros países, né, de cunho religioso cristão. Nós tivemos um treinamento na Tailândia, porque a Tailândia está bem no meio do mundo, e se somar os missionários que estão em outros lugares, é o lugar mais barato para hotel, não é a comodidade de sair lá do extremo do Brasil e ir para a Tailândia não, tá bom? Mas a gente teve que ir para lá, e cada um ali que tinha sido convidado foi para uma daquela cidade. Quando eu cheguei ali, e tive a oportunidade de não ver nenhuma cruz em 3 semanas que eu estava ali, andando na cidade, em todos os locais, não vi nenhum símbolo religioso. Aquilo realmente começou a me preocupar bastante.
Então a gente pegou um avião de Bangkok para Istambul e de Istambul para a ilha do Chipre, República Turca do Chipre do Norte. É 1/3 da ilha, a ilha já é pequena, mas conseguiram ainda dividir com uma guerra, a última, e ficou uma área islâmica muçulmana. E ao chegarmos ali, depois de 40 anos de presença adventista, a primeira família pastoral que estava indo para este lugar, a gente descobriu que estava igual a Tailândia lá. Não tinha nenhuma presença cristã. E aí chegava, ali começou a nossa realidade que a gente viveu na pandemia, né? Chegava às 9 horas da manhã, e o Samir, que no Brasil chegou a ter 8 igrejas, tinha o desafio aí de mais de 500 membros para atender, para dar atenção, para pastorear. De repente, era eu, a minha esposa e 2 crianças, de 2 anos e 4. E ali a gente começou a entender que o mundo era um pouquinho além da nossa realidade. E que nós tínhamos um desafio de nos envolvermos como nunca antes em levar a mensagem para aqueles que não estão ainda sendo alcançados. Eu não sei se você consegue acreditar em mim, mas você sabia que existem pessoas que nunca tiveram uma Bíblia em suas mãos? Você sabia disso? Pessoas que nunca leram um verso bíblico. Você sabia disso? Vamos pensar do outro lado. Vamos pensar que isso daqui seja um Alcorão. E aí eu pergunto, alguém já teve a oportunidade aqui de ter um Alcorão assim em mãos? Segurar um Alcorão? Olha, vi aí um ou outro. Alguém já teve a oportunidade essa semana de ler pelo menos um verso do Alcorão? Não, né? Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Que existem pessoas do outro lado do mundo, que é a maior população do mundo, Índia, China e tantos outros países, que também não tem este contato que para a gente é algo tão óbvio, tão comum, tão natural. Sabe, queridos, eu e você, de alguma maneira, somos convidados para, direta ou indiretamente, termos o foco de que pessoas não estão sendo alcançadas pelo Evangelho. Não estão sendo alcançadas pelo Evangelho no continente asiático. De uma maneira especial, não estão sendo alcançadas ali no Oriente Médio, que nós sabemos como é forte a presença islâmica. Deus está nos convidando para isso. Mas sabia que, ao estar aqui 1 ano e meio, eu também consigo observar que Portugal é um desafio enorme e também é uma oportunidade muito grande para que eu e você também tenhamos a oportunidade de compartilhar e quem sabe compartilhar até mesmo com pessoas, não é? Compartilhar com pessoas que, olha, vou arriscar aqui, mas será que teremos pessoas aqui em Portugal que durante essa semana não tiveram oportunidade de ler um verso bíblico? O que vocês acham? Sim ou não? Eu não estou perguntando aqui na sua comunidade, viu, pastor Rui? Fique tranquilo. Não estou expondo ninguém aqui, viu? Não estou falando que aqui ninguém deu nenhum verso bíblico. Eu estou falando ao redor ali de Portugal. Será que aqui em Portugal nós já temos algumas outras pessoas, quem sabe imigrantes de outros países, como eu encontro ali em Lisboa, em algumas regiões do centro ali, não é? Que provavelmente são paquistaneses, eu acredito, é uma comunidade muito forte, né? Que nunca tiveram uma Bíblia em suas mãos? Será que são pessoas que nunca ouviram falar do nome de Cristo? Eu tenho um amigo, o pastor Roger Ueno, e ele chegou no Japão há 10 anos atrás. E olha que interessante, ele disse que estava numa fábrica de automóvel, né? Como boa parte dos imigrantes ali trabalham, e ele disse assim, eu estou muito triste hoje. E o amigo dele, por que você está triste? Ele já estava ali há um tempo. Falou, porque hoje é Natal. Hoje é 25 de dezembro e eu estou trabalhando. Eu sou cristão e hoje eu celebro o aniversário de Cristo Jesus. E aquele japonês, há menos de 10 anos atrás, disse assim para ele, quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus?
que você diz que celebra o aniversário. Sabe, queridos, a cada dia que Deus nos dá a oportunidade de viver, algumas perguntas devem vir à nossa mente. E eu não tenho dúvida de dizer que perguntar quem nós somos e para que nós estamos aqui, qual é o nosso propósito, é de suma relevância. É de suma relevância. Sabe, eu não sei como que você visualiza as pregações que você tem a oportunidade de ouvir. Eu não sei como que você enxerga a teologia. Para alguns parece algo tão distante, né? Eu, como um teólogo também da área aplicada, creio verdadeiramente que a teologia que não causa impacto, ela não tem necessidade de existir. Projetos que não tenham fundamentos também não têm a necessidade de existir. Mas eu vejo também uma igreja muitas vezes estagnada, acomodada, como muito bem foi colocado na lição, não é? Quando Deus convidou Abraão a sair, acomodada, que estão aí bebendo de uma teologia que não está impactando a sua vida e de projetos que não têm fundamentos e que não têm sentidos e que se tornam um grande barril de pólvora, porque é muito bonito, faz fumaça, mas na prática isso não está gerando um comportamento para alcançar aqueles que não estão sendo alcançados. Sabe, a palavra de Deus, quando ela fala sobre Abraão, José, Moisés, Elias, o ministério de Cristo, os discípulos, Paulo, você pode observar claramente que há uma linha que une a vida desses personagens, e o que une a vida desses personagens é o propósito. Eles tinham um propósito muito claro, eram homens imperfeitos, falhos, mulheres, mas eram seres humanos que entendiam que a vida tinha um propósito. E o propósito é de ser para servir. E eu gosto muito dessa frase. Ela faz muito sentido para mim. E eu luto diariamente para que, de alguma maneira, eu possa ser mais para servir melhor. Eu possa ser melhor para servir mais. Sabe, podemos dizer que estamos começando uma nova etapa da humanidade, sim ou não? Aos pouquinhos, né? Se desligando deste contexto, voltando a ter este convívio social. Você acha que as pessoas são iguais? São as mesmas de 2 anos atrás? É claro que não. Será que eu e você, e estava conversando isso com o pastor Kleber algumas semanas atrás, será que nós estamos tendo a capacidade, pastor Rui, de enxergarmos as ameaças como oportunidades? É natural do ser humano sempre visualizarmos as ameaças e nos prendermos a este contexto. Somos nós, eu e você, a nossa natureza pecaminosa. Mas através de uma atuação direta do Espírito Santo, eu e você precisamos ver nas ameaças oportunidades. E eu tenho a certeza de compartilhar para você nesses minutos que grandes oportunidades Deus tem para o seu povo nesta nova era que estamos vivendo. Amém por isso? O elemento que pode ser propulsor para que as pessoas entendam a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Quem sabe é este tempo. Eu quero acreditar que seja este tempo. Nós temos todas as ferramentas necessárias. Sabe, queridos, Deus tem uma missão para a sua igreja. E essa é a missão de Deus, trazer propósito. E Deus quer envolver a todos, a todos. 1 Coríntios 12, 27, o que diz lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 27. Na minha versão diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo. E o quê? Alguns de vocês, é isso? Na sua versão fala o que aí?
cada um de você, individualmente, você é membro desse corpo. Então, não me venha com observações de que você não tem o dom que o seu vizinho tem, que o fulano tem. Ah, pastor, mas eu não canto. Pastor, como que eu tenho vergonha? Olha, pastor, eu não tenho a capacidade de oratória. Pastor, dar um estudo bíblico. Amigo, meu irmão, não importa, você é corpo de Cristo. E você tem sim um chamado. Deus tem um propósito para te usar de alguma maneira. Ellen White, em seus escritos, ela diz assim: um sorriso sincero e verdadeiro é uma atuação direta do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. Um sorriso sincero, porque é falso, tá cheio aí, né? O formalismo tá cheio. Mas um sorriso sincero, ou seja, tudo aquilo que nós podemos realmente realizar para o nosso semelhante, por menor ou maior que seja, é uma atuação direta do Espírito Santo. O que cabe a mim e a você é ter realmente a consciência de que Deus tem um propósito para a nossa vida, que Ele está nos chamando, que não importa quais sejam as suas limitações, não importa as suas limitações, não importa o seu passado, e nós não estamos sendo aqui coniventes com o pecado, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma vida que reconhece o perdão de Cristo e que se sente digna pelo poder de Deus para cumprir o propósito dele. Ou de pessoas que ficam, e aqui tem uma psicóloga em casa, e eu vejo de pessoas que estão há anos, escravizadas, porque foi perdoada, mas ela mesma não se perdoou. Ela mesma não conseguiu se libertar. Ela está presa ao passado de uma maneira que a impede de cumprir o propósito de Deus. Deus está convidando você, nessa nova etapa que está surgindo na humanidade, para mais do que nunca fazer parte da missão que é dele. Ou você acha que você está aqui hoje e está me ouvindo nesses poucos minutos por alguma capacidade própria sua? Hã? Você acha que realmente você é bom o suficiente para ter tomado a decisão de ter vindo hoje aqui na igreja? Ou de ter acessado a internet e estar ouvindo aqui um culto como esse? É claro que não. Isso é uma atuação direta do Espírito Santo na sua vida. De alguma maneira, ele te incomodou hoje cedo e disse: olha, vamos lá? Acorda. Ou alguém foi usado pelo Espírito Santo para te acordar. E todo este vigor físico e disposição sua de estar aqui hoje é uma atuação direta dele. E se ele está atuando na sua vida para você estar aqui, para você estar aí ouvindo, isso significa que você pode fazer parte do quê? Desse propósito de levar a Cristo de diferentes maneiras. Sabe, eu quero dizer para você que a vida, ela só tem sentido se ela tiver um propósito. Você sabia disso? Sim ou não? Uma vida sem propósito, e agora não, vou tirar o cristianismo, tá? O aspecto religioso, espiritual. Uma vida sem propósitos. Eu lembro no início da carreira da Islana, atendendo alunos do NASP, e ela dizia assim para mim: Samir, como que é difícil. Jovens, bonitos, saudáveis fisicamente, vêm de famílias de posses financeiras, está aqui estudando no sonho de quantos jovens adventistas nessa universidade, e chega no meu consultório e diz assim: a vida não tem sentido. E outros indo além, tentando suicídio, convivendo com cortes. Você sabe um pouquinho já do que eu estou falando? Essas doenças psicossomáticas tomando conta do ser humano. E eu acredito piamente que Cristo é o elemento. Eu não estou falando aqui que você, se necessário for, tem que tomar remédio
para a sua depressão, não é nada disso. É claro que você tem que passar, se você tem que fazer terapia, se você tem que... Não é nada disso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Cristo, ele é o elemento central e final para que a sua vida tenha sentido, para que a sua vida tenha propósito. Onde que esse mundo vai parar? Você consegue imaginar? Eu não consigo. Confesso para vocês que, depois que vi toda essa realidade da pandemia, passei como vocês, por vários estágios, né? Acreditava que era um período curto, acreditava que era uma coisa, que era outra, depois já não acreditava mais nada, depois já estava implorando diariamente a Deus que acabasse tudo isso, porque era uma situação, né, muito desconfortante. Nós chegamos aqui em setembro de 2020. E a Jussara, carinhosamente, né, Jussara, nos ouviu por algumas vezes os nossos conflitos, anseios, e ela carinhosamente nos arrumou um apartamento lá no centro, muito aconchegante. Ficamos lá nos primeiros meses, de uma amiga dela, adventista, também. Mas a gente veio numa consciência de que, setembro de 2020, as aulas para o doutoramento da Islana, do meu, das crianças, já eram presenciais. E você lembra, né? Não tinha nem começado direito, né? Em setembro de 2020. E ali a gente ficou aí, esse 1 ano e meio, nessa circunstância. Sabe, queridos, eu não tenho dúvida em afirmar para você que esse mundo que nós estamos vivendo é muito difícil de acreditar, como que, passando por um período deste, podemos logo em seguida estar vivendo aqui um líder, né, político na Rússia ali está fazendo o que está fazendo com a Ucrânia, de que outras guerras ainda continuem nesse contexto que nós sabemos que existe, não é? Como no Afeganistão, por exemplo. Como imaginar isso? Que o ser humano parece que não aprendeu nada com isso e ficou pior ainda do que já era antes. Porque está aqui em Mateus 24, sim ou não? O amor vai se esfriar cada vez mais. E acontece o que acontece e continua esfriando. Se não for a consciência de que eu e você temos um propósito de sermos instrumentos de Deus para levar a mensagem de salvação para um Cristo que está voltando, realmente a nossa vida ela fica muito sem sentido. E sabe o que me preocupa? E agora eu digo aqui como um brasileiro, tá? O que me preocupa muito, por exemplo, é uma questão como a polarização. Já escutaram essa palavra, não? Já? Como que nós facilmente temos, não é? Uma facilidade. E aí a gente coloca branco de um lado, preto do outro, direita, esquerda, e a gente vai classificando. E boa parte da nossa energia, do nosso diálogo com as pessoas, muitas vezes, e aqui eu coloco os brasileiros de uma maneira especial, fica ligado a isso. E essa é uma grande estratégia do inimigo. Espero que Portugal não passe por essa realidade, de viver uma polarização no aspecto de que, sabe, eu sou melhor do que você porque eu me encontro nessa situação, porque eu faço isso, ou porque eu acredito naquilo, sendo que todos nós juntos deveríamos estar focados como comunidade, como igreja, como família, em como servir, em como servir, em como ser para servir melhor. O convite de Deus não é para a polarização. O convite de Deus é para sermos sal. É para sermos luz. Você consegue ter esse controle da luz dessa maneira? É difícil, né? A luz saiu aqui, ela ocupa o seu espaço. O sal, quando você tempera a comida, você consegue polarizar? Olha, metade da panela sem sal, metade com sal. Não! Esse é o convite de Cristo, que juntos tenhamos a capacidade de termos um propósito único. E eu confesso para vocês que eu me surpreendo e me policio também, para não gastar mais tempo, sabe, com coisas que não tenham valor salvífico. Porque vamos ser sinceros, como que a gente gosta de perder tempo com aquilo que não tem valor salvífico? Você já reparou?
quando muitas vezes vamos analisar a palavra de Deus, muitas vezes vamos falar do amor de Deus para outras pessoas, a gente começa a criar um conjunto de tradições e costumes que não está errado e deve ser respeitado, ponto, ok? Princípios, não devemos abrir mãos, acreditamos nisso, devemos continuar acreditando e vamos levar esses princípios para o céu, presente de Deus, mas a gente pega tudo isso e coloca isso como um valor salvífico e desmerece a pessoa de quem? De Cristo Jesus. E aí um diálogo que nós tínhamos que ser inclusivo, não é. Ele acaba nos mantendo afastados das pessoas. Vou ser sincero com vocês. Eu tenho dificuldades de dialogar com as pessoas que não são parecidas comigo. Você tem? Eu tenho dificuldades. E deveria ser ao contrário, sim ou não? Se hoje eu tivesse a oportunidade de perguntar aqui nesta igreja, durante a semana, quantas pessoas não adventistas que você conviveu e que você gostaria que estivesse aqui sentada, que tivesse oportunidade de estar aqui com você neste momento, estaria? Será que seriam muitas? Será que realmente seriam muitas pessoas? Se você tivesse a capacidade delas estarem aqui? Nós não sabemos. Nós não sabemos dialogar com os nossos filhos dentro de casa. Eu tenho 2 adolescentes. Nós não sabemos dialogar com aqueles que estão presos no vício das drogas. Não sabemos dialogar com aqueles que têm dificuldade de identidade sexual. Sim ou não? Não sabemos. E precisamos, sim ou não? Precisamos. Há que ter uma disposição de um propósito único, um único caminho, juntos, como igreja, como povo de Deus, para compartilhar a mensagem com aqueles que não estão sendo alcançados. Sabe, queridos, eu e você recebemos o convite nessa manhã, mais uma vez, para sermos uma bênção, para fazermos este trabalho, que é um trabalho de Deus. Não fico muito preocupado com a velocidade do trabalho, não, viu? Lá no Brasil nos ensinaram, nos evangelismos públicos e tantas outras coisas, que tem que ser muito rápido. Porque se for muito rápido, eu consigo adiantar a agenda de Deus. Você já ouviu isso daí, não? Olha, se a gente fizer assim, Cristo vai voltar logo. Como se, sabe, a minha velocidade... E aí a gente tira o foco, que é o quê? É o foco de estarmos envolvidos na missão de Deus. De fazermos parte. E o Espírito Santo, não é? Ser o acelerador. Ele ser aquele que realmente determina. Sabe? É a capacidade que nós temos que ter de não desistirmos das pessoas. Você já reparou que em algum momento eu já cometi esse erro de investir nessa pessoa como candidato ao reino dos céus 3 meses. Se não deu retorno, eu mudo de lado. Será que eu e você realmente podemos e temos o direito de fazer isso? Se Deus fizesse isso conosco, você acha que nós estaremos aqui hoje, nessa manhã? Seguramente que não. Que Deus nos dê a capacidade de também, assim, o fazermos, com equilíbrio entre fé e obras, buscando a graça contínua e incondicional de Deus. Sabe, eu tive a alegria de estar esses 4 anos ali no Oriente Médio, na ilha de Chipre, e confesso para você que fiquei muito frustrado no início, porque eu não podia compartilhar uma Bíblia, porque eu não podia falar do meu Deus como eu falava no Brasil, porque eu não podia dar estudo bíblico. O presidente da divisão veio me visitar em casa, bem no início, e ele disse assim: Samir, você tem um desafio muito grande aqui. Em 5 anos, não se sentir tão frustrado por não batizar ninguém. Você já parou para pensar nisso? E eu vindo de uma realidade do Brasil, em que no meu primeiro ano, no meu distrito, lá no Rio Grande do Sul, e quem é aqui do Sul sabe que é desafiador, mas para a honra e glória de Deus, o nosso distrito batizou 100 pessoas, no sul do país. Foi uma bênção, uma coisa assim, faraônica. Deus fazendo maravilhas, de repente num ambiente em que batismo, estudo bíblico, não era possível. Dar uma Bíblia podia gerar a deportação do país.
se uma pessoa se sentisse incomodada. Um livro da esperança, como nós entregamos aqui todos os anos. Logo, o que eu quero deixar claro para você e desafiá-lo nesses minutos finais, é de que não há para você nenhuma, eu não vou dizer esse termo, talvez não é uma palavra muito boa, mas no Brasil usamos muito, desculpa, não é? Não há nenhum motivo para você não se sentir parte do propósito da missão de Deus na sua vida. Porque se tudo que você aprendeu até hoje e você não conseguiu praticar para alcançar outras pessoas, eu quero dizer para você que Deus ainda tem dezenas, centenas de metodologias diferentes para te usar como instrumento dele para alcançar outras pessoas. Amém por isso? Você pode, você deve estar envolvido. E nós tínhamos a VED. A VED Unirá era dona de um prédio de 4 andares. Nós morávamos no último. E o islâmico, ele tem características. Pensa num povo gente boa. É o povo islâmico. Tem esse lado negativo que a gente vê aí de alguns radicais, etc, etc. Mas o povo, na sua maioria, olha, povo comprometido com valores familiares, povo sem vícios, sabe? Povo que é hospitaleiro, é assustador. Não é porque ele gosta de você. Se ele te conhece, sabe que você é um estrangeiro, você vai almoçar na casa dele. Porque faz parte da cultura dele isso. E nessa situação a gente foi se misturando e foi se envolvendo. E sempre a gente tentava, como uma cebola, né? Compartilhar alguma coisa. E a gente nunca conseguiu realmente ter uma oportunidade no primeiro ano, nem no segundo. No terceiro, as meninas vieram do Brasil com uma lição da escola sabatina e acharam muito bonita aquela foto de Jesus. E cortaram, né, essa fase da escola e colaram na geladeira. E de repente o Nihá estava comigo me ajudando a arrumar algumas coisas no apartamento. E ele, ao sair, falou assim, quem que é essa pessoa aí que você colocou essa imagem? Algum familiar seu? E eu disse assim, Nihá, esse daqui é Jesus. E eu falei, é o Jesus lá. E aí fui buscar o Alcorão. O que fui buscar? O Alcorão. E isso era uma orientação da própria União, tá? Falando, olha, use o Alcorão como instrumento para mostrar relações com a Bíblia. Busquei o Alcorão, expliquei para ele, etc. E ele falou, pai, você acredita que eu não tenho um Alcorão ainda? Eu só tenho lá um em árabe, mas a minha língua é a turca. Não tenho essa tradução livre e tal. Eu falei, olha, aqui está. Entreguei para ele o Alcorão, fiz uma dedicatória. Disse assim, mas eu quero também te entregar um outro livro. Você sabe que os islâmicos têm 5 livros sagrados. E um desses outros livros eu tenho aqui também, na língua turca. É um livro que você vai ver que tem um monte de coisa que tem nesse, entre eles, histórias, muito interessante. E aí eu coloquei embaixo do Alcorão. Isso daqui é uma Bíblia, tá bom? E ele levou para casa. Depois de alguns meses a gente começou a ter a alegria de ver a sua esposa, vir nos procurar e dizer, olha, estou encantada. Primeira vez que eu tive a oportunidade de ler a Bíblia. Como que tem histórias que eu ouvia por parte da minha mãe, ela já tem uma idade avançada. A Ved morou na Austrália 20 anos e ela nunca tinha tido a oportunidade de ler a Bíblia. Ela era ali do Oriente Médio, foi para a Austrália e retornou. Ao sairmos dali, nós tivemos a oportunidade, depois de 4 anos, de fazermos a primeira oração juntos. Chorando, todos. E a gente veio embora, sem batizá-los, sem dar aquela sonhada série de estudos bíblicos, né? De 22, 23 estudos bíblicos. A Islana passou por isso também com alguns ali, professoras universitárias, que foram alunas dela no centro de influência que nós tivemos ali. Sabe, eu entendi mais do que nunca nessa experiência no Oriente Médio, de que Deus trabalha com pedaços de papel grudados na geladeira. Porque o Samir, com 4 anos de teologia, com mestrado e com toda a experiência de preparo que acredita que poderia ter tido, não tinha conseguido alcançar através de algo como aconteceu. Sai daqui nesta manhã, tendo a consciência, como em Atos capítulo 4, verso 12,
Eu convido você a ler esse último texto. Atos, capítulo 4, verso 12. E aí está também o texto. Na minha versão diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Se você não é um teólogo, um missiólogo, se você se sente limitado no seu conhecimento bíblico, busque, estude, mas tenha a maior segurança de todas, que nós temos um único elemento debaixo do céu e da terra, e ele é Cristo Jesus, o centro da nossa salvação. E comece a contar para pessoas experiências da sua vida. Conte a sua vida para as pessoas. Eu nunca vi nenhuma estratégia melhor do que essa até os dias de hoje. Está sendo reconhecido isso, mais do que nunca, nesses desafios de missionários alcançando outras pessoas. As pessoas nunca estudaram a Bíblia, não têm capacidade de criar essa história que nós temos quando a gente abre uma Bíblia. Então, como que a gente deve abordar essas pessoas? E é a mesma realidade que nós devemos ter com os secularizados e pós-modernos. Contar o quê? A minha vida. Melhor do que você contar antes de contar a sua, escute a dele. Amizades sinceras, verdadeiras, genuínas. As pessoas estão cansadas de máscaras e elas reconhecem hoje facilmente. Não é essa máscara que nós precisamos usar aí, né, devido a algumas circunstâncias. Essa máscara de amizade, de tempo, sincera, sabe? Sem preocupar com o resultado final, mas com a consciência de que o Espírito Santo está no meio dos dois e que está nos usando para ser mais e servir melhor. Que o Espírito Santo seja o elemento nessa nova etapa, para essa comunidade, para essa casa de oração, para essa família, para alcançar os não alcançados de Setúbal, de Portugal e, por que não, até os confins da terra. Em nome de Jesus. Amém.